RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste Natal, oferece os melhores equipamentos com descontos especiais. SPC Talk por apenas 450 dobras, com turbina mensal incluído e oferta de uma fita de sublimação 4G. TCL 501 por apenas 1790 dobras, com turbo mensal incluído e oferta de uma t-shirt. Campanha válida até 31 de janeiro. Celebre este Natal com os melhores equipamentos. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Assim como no ano 2024, que agora termina, para o ano 2025, a RSTP renova o seu compromisso com a cidadania participativa e com a democracia em São Tomé e Príncipe. RSTP, a voz do povo ao serviço da comunidade. Esteve em Capão, tive vários artistas. Amanhã vamos concluir esta belíssima faixa musical. A RSTP deseja a todos os seus seguidores, amigos, parceiros, clientes e colaboradores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nós da produção deixamos a liberdade dos comentadores para que possam tocar de forma muito resumida naquilo que consideram terem sido os assuntos que marcaram o ano e também, no seu entender, o balanço que quiserem fazer deste ano. Vocês também podem fazer através dos comentários, ajudando aqui a relembrar os principais temas do ano e a análise que fazem sobre como as autoridades, como as individualidades, como os intervenientes agiram bem ou mal perante determinadas situações. O nosso tempo é curto, por isso não vou me alongar muito mais. Lioter, já que estava no uso da palavra, passo-lhe agora a oportunidade para também, em jeito de balanço, poder aqui abordar o que mais marcou o ano e qual é que é o balanço que faz. Muito bem, dando sequência àquilo que estava a dizer, efetivamente a grande divergência entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro em São Tomé não tem a ver com a questão de 25 de novembro, tem sim a ver com a questão da taxa aeroportuária. O Presidente, muito bem, discordou, e como discorda a esmagadora maioria dos santomenses sobre essa taxa, essa alteração das taxas que o governo decidiu implementar através da resolução, porque, obviamente, que essa alteração das taxas aeroportuárias vai impactar diretamente naquilo que nós queremos para São Tomé e Príncipe, que é o desenvolvimento do turismo. Porque os produtos turísticos em São Tomé e Príncipe têm uma grande elasticidade preço-procura. Na economia, há um termo que se diz elasticidade preço-procura. Isso é o que é? Isso significa que qual é a quantidade procurada de um determinado bem, qual é a variação da quantidade procurada de um determinado bem com o aumento de preço. Ora, se tu aumentas, por exemplo, o preço do hotel, não é? A elasticidade procura é grande. Por quê? Porque há muitos bens substitutos, ou seja, há muitos hotéis substitutos, não é? Para as pessoas terem mais opções, não é? No caso de São Tomé, por exemplo, o aumento da taxa aeroportuária, não é? Vai gerar o quê? Vai gerar com que um cidadão, em vez de ir a São Tomé, prefere, por exemplo, ir a um outro destino, como é o caso de Cabo Verde, por exemplo, que é muito mais barato do que São Tomé. O turismo em São Tomé é um turismo caro. Portanto, o que nós devemos fazer, não é? É fazer a contrário daquilo que o governo fez.
é tentar encontrar formas de reduzir o custo das pessoas irem para Santo Tomé e Príncipe fazer turismo. Okay? Portanto, aumentando essa taxa e a forma como aumentou, obviamente que o presidente tem toda a razão em discordar do governo. A questão que se coloca aqui é qual é o mecanismo legal que o presidente da República de Santo Tomé e Príncipe tem para alterar a resolução que o governo produziu e publicou. E nós sabemos que o governo, de forma inteligente, já enviou a resolução para o Tribunal Constitucional, que obviamente, perante a conjuntura e perante a formação do Tribunal Constitucional, ninguém está a ver que o Tribunal irá produzir um acordo contra a decisão do governo. Eu não acredito, pessoalmente. E não sei se as pessoas que nos estão a ouvir acreditam que haverá um acordo no Tribunal Constitucional a contrariar a decisão do governo. Logo, a única arma que o presidente tem neste momento são duas. É demitir o governo, o primeiro-ministro, ou então convocar eleições antecipadas. E eu, pessoalmente, qualquer uma destas duas decisões, para mim, são más. Mas, a ter que ser uma delas, a menos má das duas, será a dissolução da Assembleia Nacional e convocação de eleições antecipadas. Nós ainda estamos a 2 dias do final do ano, por isso é precipitado. Nós estamos aqui a dizer qual é o acontecimento do ano em Santo Tomé e Príncipe, porque, faltando 2 dias, ainda poderá haver outro acontecimento, que será o acontecimento do ano. No entanto, eu creio que o acontecimento positivo do ano, na minha opinião, foi a nomeação do bispo de Santo Tomé e Príncipe, um santomense, como bispo de Santo Tomé e Príncipe. Isso, para mim, foi o acontecimento do ano. O acontecimento positivo. O outro acontecimento que marcou o ano foi o que aconteceu há 2 semanas, salvo erro, que é a graduação de Santo Tomé e Príncipe para grupo dos países do rendimento médio. Eu assisti vários santomenses a entrar em pânico, a dizer que agora é que vamos sofrer, que o país vai ter mais dificuldades. Eu penso totalmente ao contrário de, se calhar, 99,9% de santomenses. Santo Tomé e Príncipe vive nos últimos 50 anos de caridade da comunidade internacional. Nós andamos a vida toda a falar de donativo, donativo, donativo. Mesmo as pessoas que foram comentando esta questão, essa decisão das Nações Unidas, cingia basicamente donativos. Vamos perder donativos. É verdade que nós vamos perder alguma coisa, porque o país, quando é graduado, obviamente, vai deixar de receber o volume de donativo que andou a receber. Mas isto é uma oportunidade para nós, enquanto país, enquanto nação, enquanto sociedade, começarmos a mudar de chip. Em vez de falarmos excessivamente em donativo, devemos falar em investimento, em produção, em produtividade, em criação de riqueza. E é aqui onde nós efetivamente vamos conseguir mudar o rumo do país. E esta é a graduação de Santo Tomé e Príncipe ao grupo do rendimento médio. Ajudarmos a pensar mais em criar riqueza e aumentar a produção e produtividade, isso também é positivo. Portanto, creio que fico por aqui também para dar espaço aos meus colegas para comentarem. Obrigado, Leoter, pela síntese. Passo então ao Meyer António. Meyer, quais é que são os acontecimentos do ano para ti e qual é o balanço, se quiser, também que faz deste ano 2024? Bom, eu começaria por estabilidade energética, que nós
acho que estamos a conseguir, acho que é algo positivo, embora não seja algo necessário como para destacar num país, mas o nosso país, como é falta de ter estabilidade energética durante esse ano todo, é algo positivo. É algo positivo e que talvez que deve manter assim. Embora a forma como foi alcançada essa estabilidade é questionável, mas temos essa estabilidade energética. Então, eu comecei por isso, esse é algo positivo. Aquilo que o Liotter disse sobre alcançar o país de desenvolvimento médio, mas sabemos que nós não somos, porque não sei, os índices que basearam-se, eu acho que são superficiais, mas é algo positivo por quê? Algo positivo porque eu sou daqueles que acho que nós deveríamos cortar muita ajuda a São Tomé e Príncipe. Cortar mesmo. Cortar, porque só nós sem essas ajudas nós começaríamos a trabalhar e a saber quanto custa o dinheiro. E nós não sabemos isso. Nós não sabemos quanto custa o dinheiro, não sabemos quanto custa o trabalho. Então, se nós tivermos menos ajudas, nós vamos começar a ver mais para dentro. Essa frase, olhar para dentro, que o outro não gosta, mas é olhar para dentro. Olhar para dentro é como? Começar a criar riqueza a partir daquilo que nós temos. Então, eu acho que isso seria bom para nós. Porque não fazem ideia de quanto dinheiro entra para o país, ou seja, entra ao nome do país e depois vai para fora. Eu estou no setor ambiente e se nós fazemos, talvez São Tomé seja um dos países por quilômetro quadrado que tem mais financiamento para o setor ambiental que outros países. Mas temos instituições ambientais carentes e sem meios para trabalhar. Praticamente como se o dinheiro entrasse e ainda voltasse a sair. Então, se esse dinheiro não entrar, não vai fazer grande diferença, porque nós temos que começar a olhar para nós, começar a produzir riqueza do país mesmo, não esperar sempre de mão estendida. E isso é o que nós podíamos fazer. Depois, em termos negativos, mais um ano que nós não temos resolução no caso 25 de novembro. Isso, para mim, continua a ser negativo. Foi um caso deste ano, mas continua sendo deste ano. E ainda mais um ano que nós não temos uma justiça que nos dê garantias. Embora o Ministério Público, como dissemos, parece que dentro da justiça é um setor à parte de todo o sistema judicial. Porque nem a ordem dos advogados safa nesse sistema judicial. O Ministério Público parece que quer se destacar, quer fazer as coisas bem feitas. E eu diria, eu não sei, não vi, mas nós temos o Tribunal de Justiça e nós temos o Tribunal Constitucional. Vocês têm noção de quantos acórdão esses tribunais fizeram em um ano? Porque eu não sei quanto que fizeram. Estamos a pagar essas pessoas tanto dinheiro, fazem o que durante esse ano todo? Pelo menos no público nós não sabemos o que fazem. Não sei se chega a 5 acórdão durante um ano. Estamos a pagar todas essas regalias para uma pessoa não fazer 5 acórdão no ano. Então temos que refletir se realmente... Outra questão que eu esqueci que é positiva também é a questão de marginal. É positiva porque finalmente arrancou-se as obras, mas depois tem uma grande parte negativa. É que começaram as obras depois de tanto tempo, mas começaram mal. E eu vi atuais antigos ministros responsáveis dizendo que não, que a obra teve consulta pública, que ninguém se manifestou no momento e por isso as pessoas não devem estar a criticar agora. Eu perguntaria aqui, nós estamos aqui cinco nesse painel, incluindo o Josmar, claro. Alguém aqui de vocês pode facultar-me projeto da Marginal, já que houve consulta pública, já que estava aberto para toda a gente? Alguém pode facultar esse projeto? Porque eu não tenho. Porque se fosse algo como dizem, os antigos ministros, atuais ministros, dizem que houve consulta pública, estava aberto para toda a gente, então faculta-me isso. Eu queria saber se alguém aqui tem, pode facultar-me. Também quem está no comentário, também se tiver, pode facultar-me, se é aberto para toda a gente saber, para nós comentarmos. Porque as pessoas confundem convidar alguém para uma apresentação com um PowerPoint com consulta pública. Consulta pública é deixar o documento lá e as pessoas vão consultar o documento com tempo, sabendo antemão, pelo menos um mês antes, quando vai ser a consulta pública, e lá sim, a pessoa vai dar a sua opinião. Não é chamar a pessoa para fazer uma apresentação em PowerPoint, depois dizer, não, houve consulta pública porque teve tanto número de pessoas. Como é que alguém vai falar uma coisa naquele momento, se ele teve 1 hora, 15 minutos de apresentação, e depois querem para ele dar opinião de quê? Com base em quê? Só para dizerem que no projeto que está para a Marginal, o buraco para as árvores
está 1 metro de diâmetro. 1 metro de diâmetro, quando nós temos árvore lá que tem 4 metros de diâmetro. Ou seja, será o mesmo que eu pôr uma camisola de meu filho, mas meu filho bebê. E depois vão dizer que não, que houve consulta pública. Será que quando na consulta pública disseram qual é o diâmetro das árvores? Será que disseram tudo isso? Então, os nossos governantes têm que começar a deixar de falar as coisas só porque fizeram um teatro dizendo que é consulta pública, dizendo que é consulta pública. Pelo menos não foi isso que aprendi com consulta pública. Tem que ter pelo menos tempo para a pessoa analisar o documento, depois ir discutir o documento, sabendo previamente disso. Bom, eu acho que, pelo menos nesse aspecto, em termos do ano, foi isso que aconteceu. Mas eu diria mais uma última coisa para terminar, é que mais uma vez nós provamos que nosso primeiro-ministro não está preparado com o nosso país. Não aprendeu com os erros passados. E depois o país está dividido em 2 partes. Eu estou aqui agora falando, vão dizer, claro, que eu sou contra a ADI. Porque eu não estou defendendo aquilo que estão a fazer de bem. E esquecem que nós não temos que defender nenhum político. Temos que defender o país, que é São Tomé e Príncipe. E quando as coisas estão bem feitas, nós fazemos bem feitas. E quando as coisas estão mal feitas, nós temos que dizer que está mal feita e para corrigir e darmos pista para correção. E é isso que as pessoas não fazem. Nós temos que ver onde está mal e dizer que está mal. Porque um São Tomé que vê o mal e continua dizendo que é mal, ele não está apoiando nem o governo atual, que ele diz que quer ser o governo. Porque quando ele vê mal do seu governo, vai apoiar, ele também está contra o seu governo, porque ele está ajudando o seu governo a cair no mal. E o senhor primeiro falou, por exemplo, que há soldados da internet. Eu acho que os soldados da internet são esses que vão, em todos os comentários que as pessoas fazem, vão lá dar justificação defendendo o governo. E até quem, para defender o seu governo, vai buscar as coisas pessoais para expor nas redes sociais. Temos que parar de fazer isso. Temos que mudar de mentalidade, temos que começar a ver o país. Cada um deve ter sua concepção política, mas devemos ver o país. E é isso que nós temos que começar a ver. Obrigado, Josimar. Obrigado, Maier. Nós ficamos aqui com essas notas, aqui também a acrescentar outros temas que naturalmente marcaram o ano, seja pela positiva como pela negativa. Vamos ver o que é que nos traz Arlindo Tavares, quais é que são os temas do ano para si. Bom, mais uma vez, de novo, eu acompanhei os meus colegas do painel fazendo o balanço, respondendo um pouco ao meu amigo Meyer. Nós falamos bastante, eu gosto de falar com ele, é um técnico que merece grande consideração. E é preciso dizer ao Meyer que eu, pessoalmente, eu não estou à procura de um político perfeito. Eu não estou à procura de uma pessoa perfeita, de um ser humano perfeito, certo? E eu acho que as pessoas devem perceber que nós estamos num processo de desenvolvimento. Há uns que trabalham melhor que os outros. E eu, normalmente, nas minhas abordagens, eu tento trazer os aspectos positivos dos governos, das pessoas. Porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Eu recorro à Bíblia e à religião. Nós somos pecadores. Eu nunca vou encontrar um ser humano perfeito. Mas eu normalmente, falo com meus amigos, tom de brincadeira. Na vida, o ser humano é pecador. Existe bandido bom e bandido mau. Assim, desse jeito. Eu, na verdade, eu estou preocupado com o meu país. Mas eu sei que muita gente nesse país, os políticos, sobretudo nós estamos a falar dos políticos, dos nossos dirigentes, eu noto muita incoerência dos nossos políticos. Certo? E eu reparo e eu tento realçar essas incoerências dos nossos políticos. Porque nós estamos 50 anos no vai-vem nessa situação. Falamos aqui da Elizabeth, que foi agora evacuada para Portugal, porque nós estamos aqui 50 anos, nem temos nada. Os médicos fogem das suas responsabilidades. Os médicos dizem que não tem medicamento, não tem condições. Mas Portugal tem. E por que Portugal tem e nós não temos? Porque é a nossa incapacidade. O Leotor falou também acho que de aspectos internos. Nós devemos, eu acho que Leonel ou Meyer, eu acho que nós devemos concentrar, focar no que é nosso internamente.
Eu E noto neste muito. sentido, Arlindo Tavares, quanto aos temas, aos acontecimentos do ano, o que é que destaca? 2 ou Bom, 3? exato. Eu destaco, por exemplo, a intenção do governo em colocar a Câmara de Vigilância. Está a ver? Bom, eu sei que a Câmara de Vigilância, eu noto muita gente contra, mas em outros países avançados existem câmaras de vigilância. Eu viajo sempre para Portugal, para a Inglaterra, eu vejo Câmara de Vigilância. A Câmara de Vigilância, no fundo, na minha perspectiva, nós estamos num mundo avançado, evoluído. As câmaras de vigilância, no fundo, ajudam na redução redução de custos, redução de pessoas, de polícias na rua. Porque eu sempre defendi aqui, vários colegas me conhecem, nós não devemos acrescentar mais pessoas na função pública. Temos de reduzir o peso do Estado na economia. A Câmara de Vigilância vai ajudar na redução de despesas, certo? Vai nos ajudar dentro do sistema de detectar os criminosos e trabalhar sobre isso. Vamos reduzir muito as despesas públicas. Isso para mim é importante. E depois tem a questão da marginal. Na minha perspectiva, marginal, se for bem acabado, eu sei que agora existem dificuldades, os técnicos reclamaram que na execução encontraram dificuldades, porque o que vão fazer será mais alto que o que já existe. Eu não percebo muito bem da construção civil, mas o que eu percebi é que com a obra vai aumentar, o passeio vai subir e as casas onde estão vai ficar o nível mais baixo. Parece isto. Bom, mas de toda forma, nós temos que resolver esse problema, essas falhas técnicas e tentar concluir a obra marginal. É fundamental, na minha perspectiva, a obra marginal. Eu não consigo perceber 50 anos na governação, nós temos uma marginal em péssimas condições. Um estrangeiro, quando vem, repara a nossa marginal. Isso não pode ser. Isto na minha perspectiva, é uma situação terrível, que não abona, que não nos ajuda a desenvolver o turismo e nossa economia. Porque nós todos sabemos, é consensual para todos os santomenses, que o turismo é a nossa salvação. Muita gente defende isto. Mas com a marginal como está, ou como estava, não pode ser. Nós temos que modernizar. Eu falo do marginal, também do aeroporto. Temos aqui fazer um esforço interno para melhorar a nossa marginal e o nosso aeroporto. Eu falo, às vezes, com outros colegas, na base de brincadeira, pronto, eu gosto de divertir, gosto de criticar. Mas o nosso aeroporto parece um secador de cacau. Isto não pode ser. Eu viajo bastante, vou para Libreville, eu vou para outros países, Costa Marfim, eu vou para Lisboa, Londres. Os aeroportos não têm nada a ver com o nosso aeroporto. Hoje, em 2024, temos um aeroporto que não merece. E nós queremos desenvolver o país como, minha gente? Eu acho que nós devemos ter projetos ou assuntos consensuais. Não vale a pena nós estamos sempre a discutir coisas consensuais. Estamos a perder muito tempo. Eu defendo um aeroporto moderno, o Liberato não defende o aeroporto moderno. Por exemplo, eu não estou a dizer um cidadão não defende o aeroporto moderno. Eu defendo uma marginal moderna, o Meia não defende uma marginal em condições modernas. Isto quer dizer que estamos a perder foco. Há coisas consensuais, nós temos que acabar com isto. O governo, nesse momento, deu um papel de saída, o governo tem estado a trabalhar nisto, apesar de algumas falhas, mas isto é importante nós unirmos para focar na marginal, focar no aeroporto, certo? Nós não podemos, um país tão pequeno, que existe quase 70% da população na pobreza, e nós estamos aqui a discutir coisas que, no fundo, só vai nos afundar. Temos que ter uma boa marginal, temos que ter um bom aeroporto, um porto. Não vale a pena discutirmos muito. Se alguém está a desviar, não é transparente, ok, mas devemos avançar. Existem tribunais, existem órgãos competentes para procurar que as entidades sejam mais transparentes, mas não devemos perder mais tempo. Eu costumo dizer, às vezes eu sou frontal, eu peço desculpa a ser assim, mas eu sou assim. Por exemplo, outros países, os dirigentes desses países dizem que comem de 100%
enganam o povo, por exemplo, em 20, mas executam 80. Ou seja, de 1 milhão de euros, o dirigente come, por exemplo, 200 mil, mas 800 mil é gasto nas obras públicas para avançar o país. E na Europa, assim, nós conhecemos Portugal, certo? Agora, nós não podemos focar aqui, pensar que as pessoas vão comer, que as pessoas estão a desviar o dinheiro. O importante é a execução. E existem organismos especializados para, no fundo, realçar esse desvio, mas o importante é execução. Obrigado. Isso é importante. Obrigado. Resistamos aqui, sobretudo, a esta palavra, que o mais importante é a execução. Liberato Muniz, passamos-lhe a palavra, o balanço, os temas do ano 2024. Eu acho que é um momento ímpar para dizer ao Arlindo Tavares que as pessoas não estão só contra o governo, só dizem coisas boas do governo e coisas más quando têm que dizer. Então, eu acho que essa é uma boa oportunidade. Coisas boas. Infelizmente, muitas vezes o que eu tinha a dizer é que as coisas boas são contrariadas pelo próprio governo que não executa da melhor forma. E eu vou aí elencar coisas, primeiramente as coisas boas que eu julgo que houve neste ano. Uma delas, como disse já o Liotter, é a estabilidade energética. Ela é imprescindível para São Tomé e Príncipe. Mas o grande problema é que nós temos que ver o caso da Guiné-Bissau. Também tinha uma estabilidade energética, mas como o contrato não era de conhecimento de ninguém, como não se conhecia em profundidade o que sustentava efetivamente essa estabilidade energética, e um dia fecharam a porta e foram-se embora. E hoje, em São Tomé e Príncipe, nós temos essa estabilidade, sim senhor, é boa, mas os santomenses até hoje desconhecem por completo o que estava efetivamente por trás dessa estabilidade energética com a empresa Tesla. 2, o início da obra da Marginal. Eu acho que todos nós, inclusive neste programa, realçamos o benefício e a satisfação dessa obra da Marginal, mesmo sem conhecer o projeto. Mas quando o dissemos convicto que o governo, pelo menos, iria apresentar o projeto para que nós pudéssemos conhecer e apresentar as nossas críticas baseadas em fatos concretos. E a verdade é que até hoje desconhecemos o projeto e nós só sabemos aquilo que o primeiro-ministro diz, que a obra está em derrapagem. E a verdade é que a obra é vindo de São Tomé e Príncipe, ela está totalmente parada em São Tomé e Príncipe. E o que nós temos? Temos a forma errada, muitas vezes, de fazer as coisas, porque nós queremos dar o nosso show. 3, o acordo com o FMI. Eu julgo que o acordo com o FMI é importante para São Tomé e Príncipe em todas as circunstâncias. Por quê? Porque ele permite que São Tomé e Príncipe possa virar cara para outros investimentos, para outras ações. Ou seja, o FMI, quando temos acordo com o FMI, ele abre-nos a porta. Então, é uma coisa boa. Temos também outra coisa boa que é no setor da educação, que é a revisão do sistema educativo. Isto é muito importante, porque o que nós temos hoje na nossa educação não pode ser da grade dos santomenses, porque dá-me a impressão que as pessoas estão a regredir no tempo e não a avançar. Então, é uma palavra muito de grande satisfação para a Ministra da Educação e, claro, está para todo o governo nesse sentido, porque eu julgo que isto é muito, mas muito importante. Mas, depois, o que nós vemos? Vemos as coisas negativas. Quais são as coisas negativas? Primeiro, a gestão. Toda a gestão e toda a monitorização que o primeiro-ministro tem feito dos vários assuntos em São Tomé e Príncipe tem sido grave. Grave por quê? Porque, primeiramente, o que salienta é a falta de transparência total naquilo que se faz em São Tomé e Príncipe. Dá-me a impressão que em São Tomé e Príncipe, cada um quer esconder a verdadeira amplitude, a verdadeira dimensão das coisas. E isto é errado para quem? É errado para todos nós. Porque quanto menos informações nós tivermos, mais nós vamos especular. Outra grave são as taxas alfandegárias. As taxas aeroportuárias. Eu espero que o Presidente da República efetivamente resolva este problema e que essas taxas sejam definitivamente anuladas. Isto porque São Tomé e Príncipe tem neste momento o destino dos mais caros do mundo.
gasta-se por volta de 1.000 e tal euros para pagar um bilhete sem alimentação incluída, sem alojamento incluído. Isto é muito caro. E outra coisa assim, para que nós tenhamos turismo em São Tomé e Príncipe, não é o Liberato Muniz decidir ir para São Tomé e Príncipe, não é o Lhota decidir ir para São Tomé e Príncipe, não. São famílias. Famílias decidirem levar crianças e tudo para São Tomé e Príncipe para passarem suas férias, fazerem turismo. E eu pergunto, quem está em condições de gastar esse dinheiro todo com essas taxas para ir a São Tomé e Príncipe? Então, eu espero que rapidamente o Presidente da República resolva este problema, porque esse problema é um problema que briga, sinceramente, com todos nós em São Tomé e Príncipe. O Lhota dizia que a passagem de São Tomé e Príncipe para o país médio é um ponto positivo. Lamento, Lhota, lamento, Floresta Meyer, Antônio, mas eu discordo totalmente convosco. Isto por quê? Porque eu acho que os políticos santomenses não conhecem São Tomé e Príncipe. Nós estamos verdadeiramente desorganizados. Nós não conseguimos pagar o salário. As nossas instituições não funcionam. Praticamente 98% das nossas instituições estão capturadas pelo poder político. A nossa educação, estatisticamente, aquilo que diz, não corresponde àquilo que existe na realidade. Ou seja, passar para um país de rendimento médio significava que nós estamos com problemas, sim senhora, mas minimamente estruturados. E a verdade é que nós não estamos estruturados. E não estando estruturados neste momento, eu julgo que nós estamos a cavar a nossa sepultura. O que se devia fazer, no meu entender, era acabar com aquilo que existe no país, que é das coisas que eu tenho que, mais uma vez, dizer ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e a todos a soberania, que eles não fizeram nada nesse sentido. O país continua violentamente dividido. Como é que um país violentamente dividido, onde todo o governo que chega ao poder, a única coisa que ele sabe fazer é anular todos os projetos antigos, pode ser considerado um país de rendimento médio ou um país preparado para crescer? Então, eu julgo que antes de nós passarmos para um país de rendimento médio, o que é necessário, o que é importante para São Tomé e Príncipe, nós devíamos primeiramente nos entender entre nós. Nós devíamos saber que a oposição faz o seu papel, o governo faz o seu papel, mas o mais importante, mesmo fazendo pouco, é avançar. E o que nós sentimos em São Tomé e Príncipe, pelo menos eu que vou sempre a São Tomé e Príncipe, eu julgo também o Arlindo tem em São Tomé e Príncipe, o Floresta Meyer e o Josemar, o que se sente é que infelizmente as coisas não se fazem. E, mais ainda, dá a impressão que cada um está ao lado do Josemar, ao lado do Arlindo, ao lado do Floresta, ao lado do Lhota, a saber o que é que passa para ir poder fazer queixas para prejudicar. E isto não temos condições para crescer assim. Então, eu concordo, sim, que tenhamos que passar para o rendimento médio somente depois de fazermos o nosso trabalho de casa. E esse trabalho de casa, meus amigos, no meu entender, não está feito. Mas ainda, mais outros pontos negativos são o funcionamento da justiça e o funcionamento do setor da saúde em São Tomé e Príncipe. Eu acho que esses dois setores têm sido problemáticos, têm sido custos para São Tomé e Príncipe, e eu acho que, de uma vez por todas, tem que haver entendimento entre as pessoas para que as coisas possam funcionar. E último ponto, talvez o mais negativo deste ano 2025, eu vou dizer isto para depois dizer qual é o ponto que eu acho muito positivo. O ponto mais negativo é o não funcionamento dos partidos políticos, sobretudo da oposição. E o ponto mais positivo para mim, para isso é por isso que o país ainda existe, é que o país ainda promove o contraditório, é termos essa sociedade civil que dizem ser soldados da internet e termos uma rádio Somos Todos Primos que todos os domingos consegue trazer o contraditório, consegue dizer aquilo que em São Tomé e Príncipe as pessoas ligam-nos para dizer porque têm medo de dizer. E esta é a grande verdade, meus amigos. Obrigado, Liberato Muniz. A RSTP, além de trazer o debate e o contraditório aos domingos, traz informações durante toda a semana, acrescenta-se.
Lioter quer então só também uma Não. reação, o Arlindo também, mas tem de ser breves, curtos, porque estamos mesmo no final. 10 segundos. Para não passar a ideia errada do Liberato de que a graduação de um país para rendimento médio depende do país. Isso é falso. Não é São Tomé e Príncipe que depende, não é São Tomé e Príncipe que decide ser graduado para grupo de países de desenvolvimento médio. É as Nações Unidas, através da avaliação, é que decide se o país é graduado ou não. Aliás, São Tomé e Príncipe já pediu adiamento, porque isso estava para ser feito desde 2015, as decisões de 2015, São Tomé e Príncipe pediu adiamento 6 anos depois, e esse adiamento foi concedido, e finalmente, agora em dezembro de 2024, São Tomé e Príncipe passa a ser graduado. Portanto, não é o país que decide, são as Nações Unidas, mediante as análises que faz, é que gradua ou não o país para o grupo do país de desenvolvimento médio. Portanto, São Tomé e Príncipe aqui não tem que fazer nada, não é atual governo, não é anterior governo. Aliás, o próprio país já pediu o adiamento uma vez. Portanto, atenção aí, às vezes, nós podemos induzir as pessoas em erro e dizer que nós é que pedimos para ser graduado para o grupo de país de desenvolvimento médio. Só para ficar esse ponto esclarecido. Estava clara, mas ainda assim, liberado mais um... Sim, é simples. É simples. É para dizer, Liotta, que nós temos que estar atentos, nós temos que analisar, nós temos que acompanhar. O grande problema, sim, ele tem razão, que é as Nações Unidas, mas a verdade é que até as Nações Unidas estava disponível para que nós pedíssemos adiamento. O problema é que não houve concertação dentro do país para que houvesse esse adiamento. Isto é que é necessário. Mas pedimos uma vez, liberado. Pedimos uma vez, então, e tendo em conta a situação do país, nós devíamos ter optado por pedir mais um prolongamento, porque não se conseguiu. E depois vamos pedir mais uma vez. Na altura, Liotta, só um momento. Na altura, quando se pediu, nós tínhamos a inflação praticamente em 8%. Hoje temos a inflação em 25%, ou 18% ou 25%. E a própria Nações Unidas entende isso. Nós, em São Tomé e Príncipe, é que não nos concertamos junto com os partidos políticos, junto com a sociedade civil, no sentido de dizermos assim, vamos organizar e daqui talvez a 4 anos porque que isto é irreversível, mas havia condições para que o fizesse. Obrigado, Liberato. Obrigado, Liotter. Pode naturalmente ser um dos temas para voltarmos ao debate em 2025, até porque em 2025 efetivamente viveremos oficialmente como país de rendimento médio. Arlindo Tavares, uma última nota, rapidamente, por favor. Exato, última nota. Normalmente, eu e o meu amigo Liotter estamos sempre divergentes, mas ele tem uma razão. São os indicadores econômicos e sociais que graduam o nosso país para o rendimento médio. E é importante realçar aqui para todos que nós estamos numa categoria de desenvolvimento médio. Há países que estão no desenvolvimento médio baixo, como Angola, Guiné-Bissau, está pior que nós, em termos de indicadores. Isto é importante. E depois, o Meyer também falou que esta graduação vai, no fundo, nos pressionar a melhorar internamente. As ajudas vão reduzir e nós temos que organizar internamente. Eu já sempre falei aqui, muita gente fala contra mim, o país é desorganizado. Todo o recurso que entra a São Tomé não é bem aplicado. E nós temos que organizar. E quando, se você, no fundo, só para resumir, na minha perspectiva, quando se mima muita criança, estou filho quando se mima muita criança, ou seja, eu se eu mimo muito meus filhos, ele nasce, eu cresço mau cidadão. E o São Tomense, na minha perspectiva, deve ser pressionado a mudar de comportamento. E com a redução da ajuda, esta nota, isto também já foi sublinhado aqui durante o programa, haveremos de ter este debate em 2025. Meyer, também para ser justo, dou-lhe também 1 minuto para fechar. Não, eu esperava que o Liotter ou Arlindo ia falar disso, mas eu só queria fazer uma pergunta e deixava para nós terminarmos. É assim, o que é feito do orçamento do Estado de São Tomé e Príncipe para 2025? Está a ser elaborado, eu respondo. Obrigado, Meyer. Fica a pergunta para a reflexão. Meyer ainda quer concluir. Eu fiz a pergunta, porque nós somos um país de desenvolvimento médio.
e estamos a pensar no Só orçamento de fomos 2025. declarados agora, Meyer. Não seja tão exigente. Ainda agora acabamos de ser declarados. Não, é só para refletir. Ok, obrigado. Neste Natal, desejamos que a paz e o amor sejam a razão que nos move nesta celebração. Celebrem a vida, brindem as conquistas e cubram-se de esperanças. A SAR Seguro deseja aos seus estimados clientes e parceiros boas festas e um próspero ano novo. Derreta corações neste Natal com chocolates irresistíveis. Em nossa cartela temos árvore de Natal, pai de Natal, bombons e o melhor para a sua mesa, o bucho de Natal Gourmet. Descubra presentes que são verdadeiros deleites e proporcionam uma explosão de sabores nessa temporada festiva. Nesta quadra festiva, faça sua compra na nossa loja filial Diogo Vaz, de frente ao restaurante Papa Figo, e habilita-te a ganhar uma TV Smart 32 polegadas no sorteio do Natal. Não perca esta oportunidade e visite-nos ainda hoje. Estamos abertos na loja filial de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. A Diogo Vaz deseja a todos os seus clientes, amigos e colaboradores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.